Só duas pessoas que me manifestou. Vamos para a palavra agora? Aleluia. Pastor Ed, por favor. Graça e paz. Amém. Isso até? As horas vai embora, né? Então, vou colocar duas questões aqui. Uma delas é que em certa feita Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Jesus já havia colocado essa questão lá na época dele. E hoje nós estamos vendo uma realidade cada vez mais cruel sobre isso. O amor está se esvaindo. E a segunda questão é a seguinte: eu vou fazer uma pergunta, mas você não verbalize, é para você pensar. Pensar, não diga. A pergunta é: qual a pessoa mais odiada desse país? Trágico, né? Pois é. Vem aqui. Qual a pessoa mais odiada desse país? Agora que você pensou, eu creio que você já chegou à conclusão, porque está muito fácil essa questão. Eu acho. Se uma noite você está no seu quarto orando, e Jesus chega para você e diz: fulano ou fulano, você vai pegar um avião e você vai até cidade tal e você vai falar de mim para essa pessoa, o meu amor por ela, para que ela possa se converter. E aí? Você iria? Aí você diria assim: Senhor, mas essa pessoa, ela é assim, assada, frita, cozida, e ela faz isso, faz aquilo, e aquilo outro, e aí? Você vai questionar, vai indagar, mas ele diz: vá. Mas Senhor, essa pessoa tem mais segurança do que as Forças Armadas. Como é que eu vou chegar nela? E outra coisa, Senhor, eu estou sem dinheiro de passagem de avião. E Jesus diz para você: vá. Você tem duas opções. A primeira, você faz que nem Jonas. Vira as costas e ripa. Vai embora. Não aceita. Eu vou lá. E a segunda é você ir. E seja o que Deus quiser. Amém? Então, feita essa singela introdução, que de singela não tem nada, só gela as veias. Né? Nós vamos entrar num texto que é uma das histórias mais memoráveis do Novo Testamento. É a conversão mais extraordinária da Bíblia, a meu ver. Aleluia. É a transformação de Saulo de perseguidor da igreja para pregador perseguido. Aleluia. Amém? Atos 9. Onde eu fico? Fica aí mesmo, aí mesmo. Aqui mesmo. Aí mesmo. Hein? Vamos lá? Está na tela? Está na tela. E Saulo respirando, começa por aqui. Olha, nós vamos fazer uma viagem que tem muito
fundamento em cada versículo. E Saulo respirando. Por que a palavra respirando? É um gerúndio. Respirando. Por quê? Ele já vinha vindo com as atrocidades dele. Então, na verdade, ele respira. Esse respirar é do grego empinion, que significa que é correlato a espírito. E espírito, você sabe, respirando vem de pulmão, pneuma. Pneuma vem de espírito. E ele respirava, mas só que ele respirava o quê? Ameaça e morte. Hoje eu botou, ali tem uma barreira ali, né? Ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Então, ele continuava da mesma maneira. Ele segurava toda essa situação dessa forma. Né? Então, o que acontece aqui? Retrata ele nessa perseguição voraz atrás dos discípulos do Senhor. Por quê? Porque ele achava que talvez fosse um movimento, uma seita, né? E isso era contra Deus, os filhos de Israel, e etc, etc. Vai saber o que tanto ele pensava. Né? E aí, então, o que acontece aqui? Ele vai atrás desses cidadãos, em vez de estar cheio do Espírito, está respirando, seja cheio do Espírito, mas não. E aí? Aí ele dirige-se ao sumo sacerdote. Verso 2, por favor, nós vamos até o 19, se o reloginho ajustar. E pediu-lhe cartas para Damasco. O que acontece aqui? Um simples pedido. Você fala, pediu cartas, e daí? Qual o significado? O significado aqui é que quando Saulo pede cartas, ele está se envolvendo cada vez mais com os líderes judeus, religiosos, e o concílio judaico. E o que significa ele se envolver cada vez mais com isso? Um pouco mais tarde, isso vai custar muito para ele. E se nós trouxermos para os dias de hoje, em qualquer segmento, seja ele qual for, e às vezes você, de uma forma consciente ou inconsciente, entra nessa fase e você acha que aquilo que você está fazendo está correto, e você vai de corpo e alma, e você vai, e aquilo vai crescendo, você vai tomando corpo, e aquilo vai dando certo. De repente, e você percebe que você entrou numa roubada. E para sair é mais difícil, sua moral está comprometida. E às vezes, nós temos um problema até maior, porque tem segmentos na sociedade que quando você entra, para sair, pode te custar a vida. Nós sabemos quais são. Não vou dizer aqui. Mas então, Saulo se envolve dessa forma. Né? E aí, deixa eu vir para cá. E aí ele pede cartas para Damasco, para as sinagogas. A pergunta é, por que Damasco? Uma boa pergunta, né? Damasco era uma antiga cidade da Síria, né? E que ela ficava a nordeste de Jerusalém. Jerusalém aqui, você sobe um pouquinho à direita, ficava Damasco. Ela ficava a 217 quilômetros de Jerusalém, um bom chão. Né? E ele pede cartas para lá. Mas por que Damasco? Novamente a pergunta.
Porque Damasco, aí a gente tem que entrar um pouquinho na geopolítica. E a geopolítica explica muitas coisas. O que acontece aqui? Damasco era um centro econômico muito importante para o Império Romano. Era estratégico. Aí começa a fazer sentido. Tem dinheiro? Estamos de olho lá. E além disso, abrigava uma grande colônia judaica. Vai começando a fazer sentido. Né? E por que ele quer ir a Damasco? Porque houve uma dispersão em Jerusalém e muitos judeus e gentios fugiram para lá. Então tinha um sentido. Mas um sentido maior que você vai entender não está aqui. Vai estar um pouco antes. Vai estar em João e nós vamos ver como isso fecha. João capítulo 11. João capítulo 11, se der tempo eu leio aqui. Aqui não tem espaço. João capítulo 11, vocês vão ver como é que a coisa se fecha. Tudo se fecha. Estão aí? Verso. Peraí, para cá não. Verso. João 11, versículos 47 e 48. Desculpa. Deixa eu aproveitar e tomar uma água aqui. João 11, 47 e 48. Olha lá. Depois, os principais, isso na época de Jesus, hein? Antes. Depois, os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: o que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Que homem é esse? Jesus. 48. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. E olha agora só. E virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. De onde já vem a coisa, hein? De onde já vem a coisa? Então, vejam vocês, pode voltar depois para Atos. Então, vejam vocês. Os judeus queriam perder essa boquinha? Não. Os romanos não ligavam para esse tipo de coisa, porque eles queriam a paz no reino. Né? E eles não queriam fermentar situações, já que já estava um pouquinho mais tranquilo nessa época, porque os macabeus já haviam desaparecido. Né? Eram uns judeus assim, ferreiros, mais tradicionais. Então, o que acontece? Ele simplesmente, Saulo, vai lá, porque lá é o lugar. E nós temos que desfazer isso antes que as coisas cresçam, porque os romanos vão verificar que esse verdadeiramente é um lugar de crença e é um lugar que vai fomentar toda essa crença e eles vão nos deixar em paz. Porque ele não prega rebelião. Ele não prega rebelião. E os judeus sim. Né? Então, eles vão tirar os nossos lugares. Não só daquilo que nós temos, mas da nação.
E nós vamos perder todas essas facilidades, né? Então, e aí ele pede cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrassem alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Agora é interessante, na época, e antes, muito antes, na época de Jesus, as mulheres não eram contadas, né? Você vê que quando sai do Egito, saem 600.000 homens, fora mulheres e crianças. Nos discursos de Jesus, nos dois, havia 5.000 homens, fora mulheres e crianças. No outro, 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Mas por que ele coloca, Lucas coloca quer mulheres? Interessante. Duas coisas. A primeira é que as mulheres eram proeminentes no ministério de Jesus. Não só trabalhavam, mas como cooperavam também, que tinham mulheres ricas que cooperavam nesse ministério. Mas a outra questão, e essa é maravilhosa, a graça e a misericórdia do Senhor trouxe a mulher no seu lugar devido. Aleluia. Ele trouxe a mulher no seu lugar. Porque não tinha. Né? Vamos do 3 a 6. É difícil. Vamos lá. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz no céu. Veja a expressão, perto de Damasco. Para onde Saulo ia? Damasco? Estava em Damasco? Não. Segura aí. Subitamente o cercou um resplendor de luz no céu. O que significa isso? É que aqui acontece um momento teofânico. E Saulo sabe disso. Só que ele está confuso. E aí o que acontece? E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Não mudei lá. Então, o que acontece? Saulo foi derrubado, caindo em terra. Aliás, o pastor falou uma coisa interessante aqui hoje. Você está adorando? Feche os olhos. Ele caiu em terra. Aí uns dizem que ele caiu do cavalo. Na verdade, ele caiu do cavalo mesmo, né? Porque ele foi fazer uma coisa e encontrou outra. Ele caiu. Mas ele foi a cavalo, ele foi a jegue, ele foi a camelo. É como diz o Bahia, ele foi de a pé. Não foi. Como ele foi? O texto não diz. Pode ser que ele tenha ido a cavalo porque os sacerdotes eram ricos, né? Então, ele foi como? A Bíblia não diz. Mas ele caiu em terra. Ele não foi jogado nem derrubado. Isso que é muito importante a gente saber dessas coisas. Porque quando ele cai em terra, ele cai de joelhos. E quem cai de joelhos, fecha os olhos. É reverência. Adoração. Então, e aí ele cai em terra. E ele ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? No Antigo Testamento, Deus, quando convocava os seus, ele repetia o nome: fulano, fulano. E o que o fulano dizia? Eis-me aqui. Mas no próximo versículo, a resposta de Saulo não é essa. E ele disse: quem é, Senhor? Tem algumas versões que dizem: quem és tu, Senhor? O que significa quem é, Senhor? Ele sabe que tem alguém poderoso.
mas ele não sabe quem fala com ele. Não sabe. Até então ele não sabe. Então, ele diz: quem é, Senhor? Porque veja, ele vê um resplendor. Ele cai ao chão e vê uma voz poderosa. Ele está confuso, porque ele não sabe quem está falando com ele. Né? E aí ele diz assim, Jesus diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Como? Como assim? Jesus, crucificado, morto e sepultado, e vive? E vive. Vocês podem me ajudar aqui? Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, a ajuda de vocês. Senão eu vou espantar vocês mais cedo. Então, quem é, Senhor? Aí, ele sabe quem é. Versículo 6. E ele, tremendo e atônito, disse. Tremendo e atônito. Ora, esse não é o homem que saiu de Jerusalém, arrogante, orgulhoso, autoritário, e diz, está tremendo e atônito: Senhor, o que queres que eu faça? Olha, está se submetendo. Né? E disse-lhe o Senhor: levanta-te. Olha a palavra aqui. Às vezes aí a gente vê uma palavra dessa e passa desapercebido. Levanta-te. Por quê? Porque ele está prostrado. Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Olha, esse homem era dono de tudo, assim, do que teria que ser feito. Agora, Saulo, você está perto de Damasco, mas agora sim, você vai entrar na cidade no meu momento, e as coisas serão diferentes. No meu momento, e entra na cidade e que te convém fazer. Ora, esse homem vai se submeter ao que Cristo vai dizer o que ele tem que fazer. Como? Não? Versículo 7 a 9. 7 a 9. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo a ninguém. Interessante que os homens ficam com medo e perplexos. E porque eles só ouvem a voz, mas não entendem o que diz a voz. Porque a mensagem era exclusivamente para Paulo, para Saulo, desculpe. Eu já estou profetizando que vai ser Paulo, né? Então, esse recado era só para ele. A mensagem era específica para Paulo. Não era para mais ninguém. Mais ninguém. E Saulo, levantando-se da terra, veja só quantas vezes tem essa palavra levantando. Estou no chão. E levantando-se da terra e abrindo os olhos. Olha, interessante. Olha aqui o significado. Por que abrindo os olhos? A chave está aqui.
porque ele estava em adoração, com os olhos fechados. Testifica aqui? Abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando-o pela mão, conduziram a Damasco. Ora, esse homem tão fariseu dos fariseus vai entrar na cidade com autorização de Jesus, mas guiado pelas mãos de outros. Você é dependente agora. E vai começar a partir daqui você vai ser dependente. E no verso 8, estamos fora. E no verso 8, nós já falamos, né? Vamos ao 9. E esteve 3 dias sem ver, não comeu, nem bebeu. Jejum total. Processo de rendição antes de Damasco. O processo de rendição continua aqui. Não come, nem bebe, jejum. E nem vê. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: olha aqui, eis-me aqui. Por quê? Porque quando Jesus fala com ele, ele se prostra. E quando ele se prostra, ele diz: eis-me aqui. Saulo não diz isso. Mas Ananias, por que diz? Porque ele sabia que ele falava com ele. Então, ele esteve. Mas o que está acontecendo aqui? Não enxergo muito de lado. Passa o microfone na boca e eu abaixo aqui. Tá bom. Aí. Pronto. Às vezes eu esqueço, mas vou tentar lembrar sempre. E ali em Damasco, certo, né? Que nós já falamos. E ele respondeu: eis-me aqui. Verso 11 e 12. E numa visão, ele viu que entrava um homem. Ele quem? Saulo. Ele viu que entrava um homem. Interessante, parece uma redundância aqui. E numa visão ele viu. Ué, se ele é uma visão, tem que ver. Mas aqui ele tem um reforço. Tem um reforço que ele diz assim: e numa visão ele viu. O foco aqui, gente, não é o que Saulo ouve, mas o que ele vê. Isso é muito forte. Muito forte. E Saulo viu que entrava um homem chamado Ananias. E nós pulamos o versículo aqui. O 11. Levanta-te novamente e vá à rua chamada direita. É como se Deus dissesse assim para ele: ó, você vai na rua direita e vai endireitar aquele camarada lá, viu? Vai dar um jeito nele. E pergunta em casa de Judas. Por quê? Porque provavelmente era talvez um tipo de uma pensão. Por um homem de Tarso, porque ele está bem definido aqui, chamado Saulo. Pois eis que ele está orando. Aleluia. Ele estava lamuriando, xingando, brigando. Não, ele estava o quê? Orando. Tem mais alguma coisa aqui? Tem. Segura aí. E é muito importante. Vamos ao 12. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias. Olha, numa visão ele vê
tem um homem entrando chamado Ananias. Vê um homem com esse nome? Que interessante. E punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Então, vejam, aqui tem uma outra coisa muito forte. Saulo vê, e nessa visão que ele tem, esse homem entra e tem nome. Aleluia. Tem nome. A visão deu um nome para ele. O que significa isso aqui também, junto com orando? Nós já vamos ver. Vamos lá, do 13, 14. E respondeu Ananias, Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui, ele tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome, inclusive ele. Inclusive ele entraria em cana. Né? Mas o que acontece aqui? Ananias, o que Ananias faz? Ele faz uma pergunta a Jesus? Não. Ele está o quê? Fazendo objeções. Objeções a Jesus. Ele não está fazendo uma pergunta. Né? E essas objeções, né, ela traz assim um tom desafiador. Olha, como se dissesse, Senhor, esse homem faz todas essas coisas, etc, etc, o Senhor quer que eu vá lá ainda, vem perseguir para prender, matar, e o Senhor quer que eu vá lá, Senhor? Parece que ele está orientando a Jesus o que deve ser feito ou não. Está questionando. É interessante que o incrível disso, como é que Ananias sabia disso tudo? Se ele morava em Damasco, não tinha internet, não tinha o zap das tias. Como é que ele sabia? Através do martírio de Estevão, no capítulo 7. Então, todo mundo saiu e começou a espalhar toda essa situação, dizendo o que estava acontecendo em Jerusalém. E que esse homem chamado Saulo, ele era terrível, pernicioso, e fazia esse tipo de coisa. Né? Então, disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. O que ele seria? Que Ananias, ele não vê a coisa acontecer. Antes de ele ver que ele estava tratando com um inimigo, Jesus disse que ele para mim é um instrumento, um vaso. E o que ele iria fazer com esse vaso? Quebrar o vaso. E vocês vão me ajudar outra vez. Amém? Vamos lá. Todo mundo vai usar agora aqui. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo.
apóstolo Paulo, né? Então, ele para mim é um escolhido e vai levar o meu nome diante dos gentios. Ora, os judeus evitavam o gentio a todo custo. Ele vai levar o meu nome para os gentios. Não tem escolha. A obra tem que ser feita, porque a salvação é para todos. Para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis. Por que dos reis? Porque ele era um homem preparado, vivia em cortes, mas agora ele seria capacitado pelo Senhor para levar o Evangelho da graça. Glória a Deus. E dos filhos de Israel, aqui a parada é mais difícil, porque ele teria que lidar com esses irmãos, e eles não iriam abrir mão. Seria muito difícil, né? E eu lhe mostrarei, né, quanto vale. Quanto deve? Hein? Quanto deve padecer? Quanto deve padecer? Quanto devem padecer pelo meu nome. Agora, lembra que eu falei, orando, também, Saulo, você está vendo o que eu estou te mostrando? Sabe o que Jesus estava fazendo? Só a graça. Só a graça. Ele estava preparando Ananias, porque Saulo está orando. Estava preparando Saulo para receber Ananias, que estaria colocando as mãos para que ele fosse curado. Veja como Jesus prepara as pessoas. Não ia colocar os dois tete a tete, sabendo que Ananias foi com todas essas dificuldades. Por quê? Porque ele sabia que Saulo era um terrível perseguidor. E ele estaria frente a frente. Eu vou botar as mãos, ele vai abrir os olhos, eu estou aqui na frente dele. Senhor, espera lá, o negócio aqui, a parada é dura. Mas Jesus prepara. Jesus prepara. Então, o interessante, irmãos, é que estamos no 15 e 16. Aqui agora foi embora. Foi embora. Né? Ah, bom. Eu pensei que tinha acabado a bateria. Então, o que acontece aqui? Ele pega Ananias, entra na casa e, impondo-lhe as mãos, disse. Gente, quando eu estava estudando esse texto, aqui eu me emocionei muito. Sabe por quê? Aleluia. Ele diz, com todo esse cenário, ele diz assim: irmão Saulo, bem fundo do coração, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Aleluia! Sabe? Saulo tinha consciência de que no caminho ele vira Jesus, o Senhor dos Senhores e Rei de Deus. E aí, a pergunta é: e por causa da iniquidade o mundo não se esfriará? Eu falei no começo, Ananias não estava com esse amor todo no coração, não é?
Não estava. Por quê? Porque ele via só um livro. Não era diferente. Mas aqui, ele recebe a carga do verdadeiro amor. Que o amor é o que é? O vínculo da perfeição. E aí ele vai e diz assim, versículos: e logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a visão. Então saibam que até este momento Saulo nada via. Ele nada via, ele estava ali, mas ele não via nada. Então caíram com escamas e levantando-se, olha aí, foi batizado. Glória a Deus. Glória a Deus. Foi batizado. Sabe que o nome disso qual é? Convicção. É isso. Isso me lembrou o eunuco da rainha de Candace, quando Filipe é colocado ao lado dele para explicar para ele tudo aquilo que ele precisava saber. E quando ele tem a consciência da coisa, o que ele diz? Que me impede que eu seja batizado. Naquele arrobo, naquele rompante, ele é batizado. Convicção. Convicção. Né? E tendo comido, ficou confortável. Mas antes disso, Ananias foi ao encontro de Saulo? Foi. Antes desse episódio aqui, ele foi. Lembra que eu falei no começo? Pega um avião e vai naquela cidade lá, vai lá. Aí você vai falar, eu vou não. Essa pessoa, eu vou não, Senhor. E Ananias foi. Então, o quanto esse, já pensou? Que coisa, Deus mandar você ir lá, Senhor, misericórdia. E aí, ele foi batizado. E tendo comido, ficou confortável. Isso, gente, é muito importante no livro de Atos. Por quê? Quantas vezes o Senhor Jesus já ressurreto? Lá na praia, o pessoal no barquinho, chegando e falou, vocês têm algo para comer aí? E eles não sabiam quem era. E na casa onde estavam os apóstolos, ele entra e passa pelas paredes e pergunta, tem algo para comer? Por quê? Hoje vocês vão saber. E Saulo, tendo comido, né? O que acontece? Sabe o que significa isso, irmãos? A irmandade e as refeições são as coisas mais importantes no livro de Atos. E nós, hoje, quanto estamos fazendo de irmandade e refeição juntos? Quanto? E aqui é assim. E é por isso que Jesus tem algo para comer. Por quê? Porque algo para comer, a gente se reuniu em torno de uma mesa. Eram irmãos, eram amigos. Eles estavam no mesmo propósito, na mesma situação. E nós estamos cada vez mais desassociados. Quantas vezes nos vemos por semana? Na sexta, 1 hora. No domingo, 2 horas. Vamos botar mais meia horinha. Como é que está
funcionando nossa irmandade? Quantas refeições fazemos juntos? Isso é cristianismo. É cristianismo. E aí, a coisa mais importante é que, a partir daí em diante, não foi a comida que Saulo ingeriu que fez com que ele ganhasse força, porque ele ficou 3 dias sem comer e sem beber. Mas aqui ele diz, aí, o que ele diz aí? E tendo comido, ficou confortável. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Sabe o que conforta? A companhia dos discípulos. Glória a Deus. Isso fez com que Paulo ficasse mais restaurado e convicto daquilo que ele iria seguir. Naquele momento em diante, a força veio do físico e da mente, do espírito. Bem que você falou que ia dar tempo. Meu pai é fiel, né? Então, isso tem um significado muito profundo. Um simples detalhe desse tem um significado muito profundo. Implica em algo muito significativo. O que é? Saulo havia sido aceito na comunidade dos crentes de Damasco. Aleluia! Agora você faz parte. Você é dos nossos. Você está conosco. Aliás, esse homem termina, né? Ele sofreu coisas atrozes, sofrimentos grandes, apedrejamentos, surras, humilhações. Esse homem sofreu mais do que todos, né? Mas quando ele chega no fim da carreira dele, esse versículo tem que estar na lápide. Combati o bom combate. Aleluia. Completei a carreira. Guardei a fé. Glória a Deus. E por que ele guardou a fé? Porque sem a qual é impossível agradar a Oh, glória a Deus. Aleluia! Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde.